Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Eleilson Campos e hoje vou estar atualizando vocês e mostrando o resultado que o pomar já segue. Então já tem... Ontem eu comecei a seleção de cladoide para produção, que é muito simples a gente fazer a seleção. A gente só vai olhar os que estão para baixo e que estão subindo a gente tira. Por que isso a gente faz essa seleção dessa maneira? Porque muitas das vezes esses cladoides que ele sobe para cima, a tendência dele é só subir e ele não vai virar para baixo. Então esses não é um cladoide produtivo. Se vocês deixar também, ele vai produzir, vai sim, só que ele pode quebrar com o peso das frutas. Então não é o recomendado a gente deixar cladoide que esteja subindo para cima da copa. Eles têm que descer para baixo, porque a sustentação desse cladoide e das frutas é a copa, é o pneu que vai segurar essas frutas, o peso dela. Porque uma fruta dessa eu vou colocar um cladoide desse, muitas vezes eles produzem 5 a 6 frutas, vamos botar aí 5 frutas de 500 gramas. Então é muito peso para um cladoide desse suportar. Então muitas das vezes a gente tem que fazer a seleção correta, porque se a gente não fazer uma seleção bem feita, bem detalhada, a gente acaba perdendo fruta no decorrer da produção. O cladoide que quebra, se o cladoide quebrou, infelizmente a fruta já era, porque ela passa a não receber os nutrientes necessários que a fruta precisa para ter uma fruta grande. Essa fruta pode perder ou pode não perder. Ela pode perder em questão de tamanho, não ter aquele brix que a gente busca, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, hoje a gente vai acompanhar o pomar. Então, já comecei a fazer a seleção. Então, é bem simples a gente fazer a seleção. A gente deixa brotar um pouco mais, igual aqui, para a gente começar a fazer a seleção. Então, aqui já é resultado da ureia. Então, quando a ureia começa a planta absorver esses nutrientes da ureia, ela começa a reforçar os seus cladoides, né? Os cladoides ficar mais robustos, chegar mais rápido, porque quando a gente faz a brotação em si, ela pura, ela demora de 20 a 35 dias para poder começar a responder os cladoides, para os cladoides começar a engrossar. E com a ureia a gente acelera essa quantidade de brotação e a gente faz uma seleção mais eficiente. E sem falar também que surge muita brotação no pé da pitaia. Então isso é devido à aplicação de ureia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta. Que roda a vinheta para a gente conferir o resultado de toda a preparação do pomar e todo investimento que a gente faz no tempo certo. Atualizar vocês aqui, ó, o resultado que já segue o pomar após a brotação, a adubação, então já segue bem. Então a gente já começou a fazer seleção de cladoide produtivo, variedade rosa pink, a gente já começou a fazer seleção. Por que a gente começou a fazer já? Que já é o período exato que a gente já começa, aqui a variedade Boreal Red, é o período exato que a gente já começa a fazer a seleção. Para quê? Para a gente ter um aproveitamento bem melhor nos cladoides. Então a gente fez a aplicação de ureia, ela começa a brotar bastante, a gente começa já a retirar o excesso. Aqui a gente tem variedade rosa pink, aqui a gente tem a chamaleon também. Então a gente já tem bastante variedade no pomar e a gente já começa a fazer esses investimentos que seria o período de seleção de cladoide, a poda, né? Então a gente sempre está acompanhando o pomar. Geralmente a gente deixa crescer um pouco para a gente já saber qual a origem que ele vai, para vocês entenderem. Então aqui, ó, aqui a gente vê que está novo aqui, ó. Se eu quisesse fazer, eu já conseguiria fazer. Qual cladoide eu vou deixar? Vou deixar esse aqui, porque esse está subindo para cima, a gente não tira. A gente não tira, essa aqui é a variedade Royal Red. Então o cladoide em si já ensina pra gente, e a experiência que a gente tem também do pomar, isso já ajuda bastante a gente na época da poda. Aqui, ó, a gente tem outro cladoide aqui, ó, e já tá aqui na copa, tá bom, então a gente não tira ele. Então a gente vai seguindo aqui, ó, aqui é a variedade Boreal Red. Então de lá de cima até aqui é Boreal Red, a gente tem Boreal Red, né? Então é o que eu falo para vocês, a gente já trabalhando com pitaia, cada vez a gente vai aprendendo o formato da planta da copa, para a gente estar fazendo a poda. Então aqui a gente tem variedade vermelho forte, aqui a gente tem mais Royal Red. Aqui a gente vê que os cladoides estão saindo daqui de cima, ele está meio deitado para baixo. Então a gente vê que a gente já é o cladoide exato a gente deixar para produção. Agora, se ele subir para cima, igual esse aqui, ó, por exemplo aqui, ó, esse cladoide aqui, ó, eu não posso deixar porque ele está indo reto para cima, ele não vai deitar em cima da copa. Então a gente não precisa de um cladoide desse aqui, ó. Então esse aqui a gente vai retirar, da vermelho forte. Aqui a gente tem variedade Golden de Israel aqui, ó. Então esses cladoides aqui, ó, a gente deixa. Esses que estão ali a gente tira, aquele a gente tira porque eles estão acima
da copa, então infelizmente não vai servir para a gente vai estar tirando e fazendo a poda. Agora que a gente começa a seleção de cladóide produtivo. Mais aqui Royal Red e vamos seguindo aqui, ó. Então a gente tem mais aqui, ó, esse aqui formando copa. A gente fez uma seleção básica para ele aqui, ó. A gente vê que o cladóide já vai virar na copa aqui, ó. Ele já vem meio que torto. Então a gente vê que vai. Esse aqui também a gente vai deixar para copa. Então a planta em si já ensina a gente e a experiência que a gente tem de pomar já contribui bastante aqui, ó. Então aqui é a variedade Royal Red. Então experiência de pomar é tudo hoje, né? Que a gente já vai descobrindo como é que forma a copa da planta, como é que não forma aqui. Uma planta que é fácil formar, tem outras plantas às vezes é mais difícil a gente começar a fazer, exige mais um pouco de poda, isso é da planta, não é a gente. A gente pode plantar, por exemplo, você pode plantar 2.000 plantas, elas nem sempre a copa vai ser igual. Elas têm diferença sim. Aqui é a variedade a Golden Royal Red e vamos seguindo ali, ó. Então você pode plantar, mas ela nunca vai seguir o mesmo padrão, o mesmo formato. Infelizmente, uma vai ter uma copa diferente, outra vai ter outra copa diferente. Sempre elas vão ter diferença de uma para outra. Então, aquelas ruas que eu mostrei para vocês, eu fiz a seleção de cladóide. Igual essa aqui eu não fiz ainda. Por quê? Esse cladóide está nascendo aqui, eu vou estar tirando todos. Por quê? É cladóide que não vai servir para mim, porque não é cladóide produtivo. Esse aqui também eu vou retirar. E eu vou deixar só esse cladóide aqui, ó. Esse cladóide aqui que tá virando para cá. Por quê? Ele já tá meio que torto. A gente vê a diferença dele para esse de cá, ó. Esse de cá tá subindo e esse de cá tá assim, ó. Então esse eu vou deixar. Esses aqui, ó, eu vou estar fazendo também. Então só falta essa rua aqui para mim fazer a seleção de cladóide produtivo. Porque as demais eu já fiz. E eu vou mostrar para vocês ali onde eu vou passar que eu já fiz. Essa aqui também falta fazer. Só que aqui é bem pouco. Esse aqui também a gente tira aqui, ó, os cladóides que eu falo para vocês aqui, ó. Esse aqui mesmo eu deixei para vocês verem. Eu selecionei eles e deixei aí, ó. Eu poderia tirar, que na verdade isso aqui não precisa de cladóide produtivo. A gente já tem o suficiente, então eu deixei para vocês verem. Tá vendo a tendência dele é só subir para cima? Então, infelizmente, esses cladóides não são cladóide produtivo. São cladóides que não vai trazer benefício nenhum pra gente. Esse aqui, por exemplo, tá para cima, a gente retira. Por quê? A gente vai tentar tirar esses dois cladóides para cá, porque esses aqui infelizmente não vai. Então a seleção de cladóide é bem simples. Aqui, ó, a gente já fez a seleção, então a gente já começou a fazer a seleção já aqui, ó. A gente já deixou isso aqui, ó. Esse aqui vai ser a próxima copa, esse também é o próximo cladóide produtivo. E a gente vai fazendo a planta de acordo. Então essa aqui não foi feita ainda, a gente está fazendo. Essas aqui já foram feitas, essa aqui eu deixei, ela já está virada para cá em cima da copa. E a gente vai seguindo aqui, ó. Aqui a gente tem aquele pé que era orgânico, que a gente já fez ele também. Esse aqui já foi feito. Então aqui, ó, os cladóides que foi feita a poda, vou mostrar para vocês. Comecei ontem a fazer a poda, né? Aqui a gente vê que no solo tem bastante cladóide, né? Depois eu retiro do solo. Aqui a gente tem variedade Voodoo Shield, vermelho forte é lá embaixo, que é Voodoo Shield. Então aqui é o resultado que o pomar já segue. Então pelo período que a gente começa a fazer a preparação do pomar, do solo e dos cladóides. Então aqui a gente tem outro caso também, que a gente vai fazer a seleção também. No próximo vídeo vocês vão ver esses pés aqui com a copa bem mais bonita, aqui, porque aqui, ó, saiu muito broto. Eu já comecei, vou mostrar lá em cima para vocês, que eu comecei vindo dali para cá. Então tem alguns ali que já estão com a poda bem feita já, né, com mais eficiência, só que a gente vai tirando aos poucos aqui, ó. Meu pomar eu não tiro muito cladóide, porque meu pomar já é um pomar que já é produtivo. Então aqui, ó, excesso de cladóide. É pomar que é feito poda diariamente, né? Então não precisa eu estar exagerando tanto, fazendo poda drástica. Então a gente vê se não fiz poda, fiz só naquele retirada de brotação. Então ele não precisa de muita excesso de brotação, retirar com poda drástica. Então é mais uma poda básica mesmo. Então só selecionar cladóides mesmo. Então a gente já começa do início aqui, ó. Eu comecei aqui, esse já foi feito. Esses cladóides aqui, ó, a gente deixou ele, a gente vai deixar na copa. Esse daqui já pertence à copa aqui, ó. E vamos seguindo ali, ó. Aqui a gente tem variedade paloura, até lá embaixo é paloura do Equador. E aqui a gente já tem os cladóides que a gente selecionou aqui, ó, para produção. Então a gente já tem mais aqui, porque a gente deixou alguns aqui, ó, que tem uns aqui que eu tá retirando, né? Então eu deixei para poder fechar a copa e retirar futuramente. Esse aqui também, ó, eu vou estar tirando ele depois. Esse daqui também vou tirar, então eu parei a poda por aqui. Esse daqui eu não fiz poda nenhuma nele, porque esse aqui é a variedade
se não me engano, deixa eu ver se eu lembro aqui agora o nome dela, a chinesa. Então a chinesa a gente vai ter que deixar ela no momento, não precisa de tanta poda, né? Então ela não exigiu tanto agora nessa primeira etapa. E olha o resultado que já segue o pomar. Então galera, se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para me dar essa força. E sempre eu vou estar compartilhando dica com pomar para vocês aí, ensinando a maneira correta de a gente estar fazendo a poda, fazendo preparação do pomar, do solo. Então isso é importante, né? Ajuda a gente, né? Então aqui, ó. Esse aqui eu vou estar deixando porque onde ele nasceu, ele já está deitado, que é copa. Esse aqui eu vou estar retirando, esse eu vou estar retirando, porque eu estou vindo com 2 cladóides produtivos aqui, que vai passar por cima desse e vai virar para cá. Aí muitos podem perguntar por que eu vou deixar ele passar por cima, porque o cladóide, geralmente a pitaia, ela não produz aqui em cima, ela produz nas partes que estão para baixo aqui, ó, que estão suspensas. Então ela não produz exatamente aqui, ó. É raro você achar pitaia que vai produzir aqui, é raro, isso não é... Aqui a gente vai estar tirando também essa brotação. Esses cladóides aqui, a maioria vão sair. Eu não retirei ainda porque eu não tenho os cladóides suficientes de produção. Então a gente tem que deixar eles um pouco mais para a gente tentar selecionar mais e surgir brotação. Então, por isso que a gente vai estar fazendo 3 aplicações de ureia ainda para a gente ter mais uma eficiência. Então aqui, ó, o resultado que já segue. Então esse aqui, ó, tem bastante broto, a gente vai estar tirando também. Aqui a gente tem mais aqui a chinesa, a gente vai estar só tirando essa brotaçãozinha aqui. Então ela praticamente não brotou muito. Quando a brotação está pequena a gente tira até com a mão, ó. Não tem espinho não. Então aqui esse aqui a gente já vai estar selecionando. Aqui a gente tira a ponta aqui, ó. Porque a gente vai estar tentando fechar mais essa copa aqui, ó. Porque ele não fechou exatamente, agora a gente vai tentar fechar essas copas. Então esse é o resultado que o pomar já segue. Então a gente vai estar fazendo mais uma poda aí, ó. E esse cladóide aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente vai estar tirando essa parte aqui, ó. Porque a gente tem um cladóide desse grande e esse pedacinho aqui. Aqui finalizou o cladóide, a gente vai estar cortando aqui e deixando só os cladóides produtivos. Esses ali que eu falei para vocês que está para cima, a gente vai retirar eles porque não tem serventia nenhuma em questão de produção. Porque é o que eu falei para vocês no início do vídeo, aqueles cladóides, geralmente ele pode produzir, pode sim, só que eles acabam quebrando com o peso da carga das pitaias. Então se a gente pegar 5 frutas de pitaia aí, então praticamente 2 frutas vai chegar 1 kg, né, de 500 gramas. 2 frutas dá 1 kg, mais 2 dá 2 kg, 2,5 kg praticamente a gente vai ter em um cladóide desse aqui, ó. Então é muito peso para um cladóide, 2,5 kg. Então praticamente fazer um exemplo para vocês pegar, por exemplo, 2 kg de arroz e 2 kg de feijão. Olha o peso que você vai estar num cladóide desse aqui. Então é muito peso, então para uma planta, como é que fala, ela suportar. Então tem um controle, então para isso que a gente tem as copas, para sustentar o peso do cladóide. Então ela meio que equilibra, esse cladóide é para equilibrar. Então esse pneu poderia ficar assim, ó, balangando. Então por isso que a gente faz a seleção correta para a gente equilibrar o peso entre os cladóides, para na hora da produção a gente saber qual a produção da planta. E a planta em si, ela já faz isso, ela faz o controle e o equilíbrio de suas frutas, né? Então galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem do conteúdo aí, ó. Preparado com muito carinho a cada um de vocês, então sempre eu vou estar compartilhando dica para vocês de pomar e toda a preparação que faz toda a diferença quando a gente começa a trabalhar com pitaia, e cada ano a gente vai aprendendo a trabalhar com a pitaia. Então é uma fruta excelente aí, quem está pensando em cultivar aí, ó, é uma dica que eu dou, cultive sim, faça um investimento, é um pouco caro o investimento por conta de morão, principalmente na minha região, tem morão que está custando aí, depende do morão aí, ó, de 8 a 10, ele está custando em faixa de R$18, então é muito caro. Então se a gente pegar de 10 a 12 ou de acho que é 10 a 12 mesmo, ele vai chegar em torno de R$25 aí ou mais, até depende das casas aí, morão de eucalipto tratado. Então, e madeira nativa hoje a gente não encontra, a não ser de cerca, que alguém desmanche para a gente estar comprando os morões, né? Então, o cara do investimento hoje é isso. E as mudas, às vezes, que a gente paga um pouco, depende da muda aí, você está pagando em torno de 15 a 16 reais, então até R$30, depende de você vai achar aí, ó. Então, é muito alto o investimento por questão disso. Mas se você não tiver no momento condições de plantar muito, planta pouco, 5 pés, vamos dizer aí, 10 pés, então. E já comece, já o início de tudo é a gente começar. Então, faça uma preparação no solo, compre um adubo para fazer um preparo no solo antes, porque o que vai definir seu pomar
e suas produções são o que você faz no solo, porque a planta ela necessita de nutriente, a gente tem que nutrir sempre o solo para a gente ter uma eficiência melhor, ter um resultado praticamente que a gente busca, um 100%. Então meu escleróide fica saudável assim, por quê? Por conta dos investimentos. Então no momento eu não estou fazendo investimento nenhum em questão de adubo foliar, nada, porque o pomar já está respondendo bem, já está bem nutrido. Então na minha região choveu ontem, então a gente já aproveitou isso, então é muito bom para a gente ter esse controle, né? E fazer sempre o acompanhamento do pomar, fazer a seleção correta, porque muitas das vezes é essa seleção que vai definir sua produção durante o ano, e a poda, né? Que é o essencial, e a adubação. Sempre tem que pensar nisso. E esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês.